Bem-vindos ao webinário Artec, terceiro webinário dedicado aos projetos de estrutura em betão, nomeadamente trabalhando sobre DWG, sobre fecheiros de arquitetura em DWG, workflow que foi escolhido para este terceiro webinário da Artec. Como alguns de vocês sabem, ao longo das últimas semanas temos vindo a realizar uma série de webinários que visam dar a conhecer de uma forma prática e objetiva as características e as mais-valias das soluções informáticas da Artec, não só para a área de cálculo de estruturas, como o webinário de hoje, mas também para a área de orçamentação e controle de custos de obras. Dos vários temas que vão ser abordados ao longo dos webinários a realizar pela Artec, centramos-nos hoje naquilo que é a possibilidade do Tricalc realizar projetos de betão armado, nomeadamente a parte de edifícios de betão armado, trabalhando sobre fecheiros DWG, onde está implementada a arquitetura e também a parte estrutural para definição tridimensional dentro do Tricalc da estrutura. Este foi o workflow que foi escolhido para este webinário, uma vez que é ainda um dos métodos mais utilizados nos gabinetes de projeto para fazer a modelação de estruturas. No entanto, o Tricalc tem já a possibilidade de trabalhar com modelos BIM e fazer a importação de estruturas a partir de fecheiros IFC, de modelos BIM, e também a exportação depois de toda a informação do projeto, dimensão dos elementos, inclusive a pronorização de armaduras, ligações, etc., para modelos BIM para serem implementados na maquete digital do edifício. No entanto, hoje iremos modelar o edifício que temos no ecrã neste momento. É o projeto que iremos modelar ao longo do webinário de hoje. É um edifício com uma volumetria já considerável, é um edifício constituído por 6 pisos, um edifício com uma forma em U, assente numa laje de fundação e constituído por pilares de betão armado, com laje maciça ao nível dos pisos, e em que iremos realizar a dispensa de junta de dilatação, realizando a análise de temperatura sobre a laje de cobertura deste edifício. Vamos também fazer a introdução das ações das paredes exteriores, vamos fazer a introdução das paredes resistentes do núcleo rígido de elevadores neste nosso modelo estrutural. Algumas das características que o Tricalc tem para a realização de projetos de betão armado são diferenciais ou são características que são muito valorizadas pelos nossos clientes e por quem também assiste às demonstrações do nosso software. Vamos enumerar algumas delas só para situar um pouco aquilo que vamos visualizar durante o dia de hoje, aquilo que vamos ver aplicado no projeto que vamos realizar hoje. Em primeiro lugar, uma das características que desde o início tem marcado o desenvolvimento do programa Tricalc é a modelação num único modelo estrutural de todo o edifício. Se temos uma estrutura, temos um modelo estrutural onde todas as tipologias que fazem parte do edifício são modeladas conjuntamente, interagem entre si e, portanto, dão uma garantia de segurança e de uma análise mais correta ao projetista quando está a criar o seu modelo do edifício. Outra característica interessante e muito valorizada é o número de tipologias estruturais que são possíveis de incluir num projeto dentro do programa Tricalc. Podemos falar de consolas curtas, pilares, vigas, sapatas, lajes de fundação, maciços de encabeçamento, estacas, lajes de vigotas, lajes de placas alveolares, lajes de chapa perfilada, paredes de contenção periférica, paredes moldadas, estacas prancha, paredes estacas. Podemos falar de lajes inclinadas, podemos falar de placas de ancoragem, podemos falar de perfis metálicos de alma aligeirada, perfis metálicos de inércia variável, vigas de betão de inércia variável, lajes fungiformes aligeiradas, enfim, há um número bastante significativo de tipologias estruturais que podem ser integradas no cálculo com o programa Tricalc, o que dá uma grande versatilidade e um grande leque de estruturas que podem ser modeladas no programa Tricalc, sempre no único modelo e sempre de forma integrada. O cálculo de esforços é também ele totalmente integrado, além da modelação da estrutura, e portanto também temos vantagens depois na interpretação dos resultados, uma vez que não necessitamos de ter simplificações
e de ter que passar informação de um programa para outro, de um módulo para outro, uma vez que o cálculo é realizado totalmente integrado, incluindo a introdução da ação sísmica, a introdução da ação do vento, o cálculo de fundações, é tudo calculado dentro do mesmo software, inclusive também a parte de dimensionamento de armaduras. A capacidade de visualização em modelação e análise. Portanto, nós temos a possibilidade de trabalhar com uma visualização tridimensional em uma ou várias janelas, cada uma com sua perspectiva, e com isso nós conseguimos chamar a cada instante para o ecrã a informação que realmente necessitamos para interpretar a nossa estrutura ou para modelar qualquer parte da nossa estrutura. Essa é também uma mais-valia bastante importante que distingue o TriCalc e que iremos também utilizar ao longo do hoje. Ligação bidirecional BIM, portanto a importação BIM e a exportação BIM começam a ser uma marca de prestígio do TriCalc. Vocês têm como fundo deste slide uma imagem de uma exportação BIM do TriCalc e vejam, portanto, o nível de pormenorização que chega já à informação que nós exportamos para o BIM, pormenor das armaduras negativas junto aos apoios, a pormenor das armaduras de um varão de reforço positivo na parte inferior das vigas, a placa de ancoragem e a sua ligação a estas vigas e estes pilares metálicos, a sapata de fundação, as vigas de equilíbrio com as suas representações de armaduras, toda essa informação é já exportada para BIM a partir do TriCalc. O dimensionamento integrado dos elementos modelados, ou seja, todos os elementos que são modelados no TriCalc são depois dimensionados a nível de armaduras. Muitos programas terminam na fase de cálculo de esforços, dão esforços, dão tensões e não fazem o dimensionamento integrado. No TriCalc vamos mais além, que damos a parte de dimensionamento integrado e vamos fazer isso no projeto de hoje. E esse dimensionamento vai cumprir com uma série de exigências regulamentares que, se o software parasse na parte de esforço ou na parte de tensões, nós teríamos obrigatoriamente de fazer essas comprovações, esse dimensionamento manualmente. Vamos a falar de comprovações como a torção associada ao esforço transverso, o corte, o punçoamento e outras verificações mais no caso do botão e também no caso do aço, as comprovações dos elementos metálicos. Aí está, é o ponto seguinte, o maior número de comprovações regulamentares que o TriCalc realiza. Portanto, ao fazer o dimensionamento, ele vai fazer uma série de comprovações regulamentares que de outra forma teriam que ser feitas manualmente pelo projetista. Pormenorização de armaduras em desenhos e folhas de projetos, portanto a pormenorização de armaduras 2D realizada pelo TriCalc, de todos os elementos que são modelados e a sua colocação em folhas de projeto com legendas que podem ser preenchidas automaticamente. Essas folhas de projeto, uma vez geradas, ficam vinculadas à estrutura e qualquer alteração de estrutura que se faça, irá ter a repercussão, irá ter os seus desenhos atualizados nas folhas de projeto de forma automática. A pormenorização de armaduras em modelos BIM e IFC 3D, a imagem que vocês têm no fundo do slide fala por si, atinge um nível já de detalhe que é difícil, ou pelo menos não conheço software que esteja a fazer detalhamento tão exato, programa de cálculo e que faça dimensionamento ao mesmo tempo que faça este nível de detalhamento. Haverá programas só de detalhamento que poderão fazê-lo, mas não se fazem cálculo. E a análise por elementos finitos de lajes, paredes, placas, etc. E elementos finitos de laje é a versão TriCalc 10.0 que está para sair durante as próximas semanas e que inclui já a discretização automática de lajes, portanto, sejam elas inclinadas, sejam elas lajes horizontais, por elementos finitos, tendo a geração da malha um grau de refinamento bastante grande e de procurar todos os pontos notáveis do pilar para depois fazer análise de punçoamento, análise transverso e ter também mais informação nas zonas mais críticas das lajes. Se houver a possibilidade, iremos mostrar algumas imagens do TriCalc 10 no fim desta sessão. Ora, após esta pequena introdução inicial às características do programa, voltamos então a olhar para o nosso modelo que vamos realizar ao longo do webinário de hoje. Vimos ali o 3D desse modelo, aqui há algumas informações sobre aquilo que iremos fazer, um edifício de betão com laje de fundação e 6 pisos acima do solo, lajes maciças com 20 cm de espessuras e vigas de 30 por 45, pilares de fachada 30 por 50 e pilares centrais de 40 por 60 e circulares de 50,
Análise de temperatura na laje de cobertura, núcleos rígidos de elevador com paredes 30, material C3037 e aço B500, cálculo da estrutura com a ação sísmica segundo o RSA para a zona C, a ação das paredes exteriores de 8 kN por metro quadrado, ações nas lajes de 3 kN por metro quadrado para cargas permanentes e para sobrecargas 4 kN por metro quadrado. Não iremos realizar análise ao fogo para esta estrutura. Portanto, estes são os dados que depois viremos aqui consultar ao longo do nosso webinário para conferir que secções é que teremos que atribuir, que dados é que iremos atribuir. Temos aqui um pormenor de um dos pisos a modelar e, como vê, temos então uma configuração em U, tal e qual como referimos, com os nossos pilares e vigas. A estrutura tem duas particularidades interessantes. Ela é simétrica num dos eixos, numa das direções, e, portanto, o centro de massa e o centro de rigidez numa das direções vão ser coincidentes e na outra direção vai haver um desfazamento entre o centro de massa e o centro de rigidez. Outra particularidade interessante é que a estrutura praticamente só tem vigas no seu desenvolvimento longitudinal. Okay? Portanto, aqui representadas, vê-se aqui no 3D, vê-se aqui também a representação dessas vigas. Essas vigas existem praticamente só no desenvolvimento longitudinal da estrutura. A outra particularidade é, portanto, ser um edifício com as dimensões que tem em U, sem junta de dilatação. Ao longo do webinário, nós iremos utilizar aqui uma espécie de um memorando, não é exaustivo, mas vai dar-nos uma boa indicação daquilo que nós necessitamos para fazer o nosso projeto de estruturas no programa TRICALC. E então, no passo número 1, é exatamente a criação de um fecheiro novo, definir as preferências de trabalho e definir os materiais com os quais queremos trabalhar. Vamos então iniciar o nosso projeto. Ora bem, temos aqui o nosso software, a versão 9.0 do TRICALC, e é com ela que vamos fazer o nosso edifício. Vou então fazer fecheiro novo para criar uma estrutura, vou trabalhar com as unidades em milímetros e vou aqui escrever exatamente o nome do meu projeto. Vamos lhe chamar Webinário 03. Faço aceitar e vão abrir-se 3 janelas para eu poder trabalhar, cada uma com uma vista, 60 por 40 axonométrica, uma vista sul e uma planta, mas que neste momento se encontram absolutamente em branco, uma vez que eu não defini ainda a nossa estrutura. De qualquer modo, de acordo também com aquilo que estava no slide que vimos anteriormente, eu vou aproveitar para definir as preferências de trabalho, preferências essas ao nível do idioma do programa, ao nível do regulamento que eu quero utilizar, podia trabalhar com Eurocódigos com anexos nacionais, mas vamos utilizar o regulamento português, RSA, REBAP e Eurocódigos para o dimensionamento da nossa estrutura. E vamos utilizar as nomenclaturas do Eurocódigo 2 para os botões. Ao nível das armaduras, vamos trabalhar com a gama de armaduras habitual em Portugal e, portanto, diamantes de 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 e 32. Caso não quiséssemos trabalhar com algum destes diamantes, podíamos, por simplesmente, desativá-lo aqui e o programa, no seu algoritmo de dimensionamento, não iria considerar esse varão. Okay? A nível de sistema de unidades, vamos trabalhar com o sistema de unidades internacional, embora pudéssemos trabalhar também com o sistema MKS e, portanto, trabalharmos com quilos em vez de kilonewtons. De referir que vou estar a trabalhar com um processador i5, já com alguns anos, já com 5 anos, se não me engano, e tem a possibilidade, o TRICALC tem a possibilidade nativa de utilizar todos os núcleos dos processadores, caso assim queiramos. Se não quisermos, podíamos definir aqui o número de núcleos que queríamos dedicar ao processamento do TRICALC e deixar outros livres para trabalhar com outras aplicações informáticas. Definidas as preferências do meu projeto, vamos tratar de referenciar os materiais com os quais queremos, de escolher os materiais com os quais queremos trabalhar. Então vamos a cálculo materiais e vou escolher o mesmo material para todos os elementos, nomeadamente o C3037 que referimos, e vamos trabalhar, como não vai ser com o Eurocódigo, vamos trabalhar com o A500, em vez de trabalharmos com o B500 que estava referido no exercício anterior. O TRICALC tem, para alguns países, a possibilidade de trabalhar com
aços de resistência diferente para a armadura transversal, nomeadamente no Brasil, muitas vezes utiliza-se um aço para a armadura longitudinal, um tipo de aço para a armadura longitudinal e outro tipo de aço para a armadura transversal. Isso é possível de fazer dentro do programa Tricalc e, portanto, vocês poderiam desativar aqui e escolher outro tipo de aço para a armadura transversal, caso pretendessem. E vamos então definir estes materiais para o nosso projeto, cumprindo com aquilo que estava então definido neste meu primeiro slide. No segundo slide, temos a introdução dos fecheiros DWG para eu trabalhar, para eu introduzir o meu modelo estrutural. Ora, essa introdução dos desenhos realiza-se no menu de ajudas. Porque no menu de ajudas nós temos um fecheiro de importação de formatos de estruturas para o Tricalc, mas aqui a importação é a importação de modelos estruturais, ou seja, posso importar DXFs 3D e converter barras, linhas em barras da estrutura, pontos em nós da estrutura, posso importar modelos BIM, importando pilares, lajes, paredes, portanto modelos tridimensionais, ou seja, eu aqui estou a importar efetivamente estruturas. No caso dos DWGs, eu estou a utilizar um desenho como base para definir a estrutura, portanto não é bem uma importação. E, portanto, a função está colocada no menu de ajudas em desenho, raster, desenho. Temos então acesso a uma caixa de diálogo onde nós podemos criar as cotas às quais queremos associar plantas, alçados ou planos inclinados. Portanto, os DWGs, os DXFs que podemos utilizar podem ser de plantas, podem ser de cortes, podem ser de alçados e podem inclusive ser de planos inclinados. Vou então aqui definir as cotas que eu necessito para o meu projeto. A cota do piso 0, a cota do piso 1, a cota do piso 2, a cota do terceiro piso. Como repararam, estamos a dar alturas entre faces superiores de laje de 3 metros. Vamos continuar. Aqui 1200, portanto, piso 0, 1, 2, 3, 4. Vamos agora fazer o piso quinto piso. E finalmente o último piso. A nossa cobertura. E agora a cada um destes DWGs, a cada um destas cotas eu posso associar um DWG através deste primeiro ícone que aqui está e que tem um label que identifica exatamente a sua função, ou seja, associar DWGs. Vamos trabalhar com fecheiros DWG gerados a partir do modelo tridimensional. Um desses fecheiros é de dimensões bastante maior do que os outros, só para vos mostrar como é possível gerir layers dentro do programa Tricalc. E, portanto, vamos começar exatamente por trabalhar com esse primeiro layer relativo ao piso 0 dentro daquilo que é o programa Tricalc. Vou pedir para abrir esse desenho, para associar esse desenho, vou indicar as unidades desse desenho, ou seja, no AutoCAD eu utilizei uma unidade 1 mm e, portanto, vou dar essa informação ao Tricalc e vincular então esse desenho à cota 0. Depois vou realizar o mesmo procedimento para os restantes pisos, introduzindo o piso 1, 2, 3, 4, 5 e a cobertura. Ora, a associação do primeiro desenho está feita e agora vamos associar os restantes DWGs. O piso 1, ele manteve a informação que eu lhe introduzi, portanto eu só tenho que confirmar os dados. O piso 2, o piso 3, o piso 4, o piso 5 agora, e falta-nos depois a cobertura.
Vamos então associar agora a cobertura. Ora, neste momento o programa diz-nos que a gente necessita de um plano para trabalhar com os DWGs. Então, seguindo também aquilo que são as indicações do nosso passo a passo, devo ir à geometria plana à cota e escrever a cota na qual quero trabalhar. Neste caso, a cota 0, para começarmos a fazer então a modelação da nossa estrutura. Portanto, geometria, plano à cota, e é isso que nós vamos fazer no tricálculo. Vamos a geometria, plano, à cota e escrever aqui 0. Okay? E, portanto, a partir deste momento eu tenho aqui já visível aquilo que é o DWG da cota 0. Como eu vos disse, aqui iria introduzir um DWG um bocadinho mais, com mais informação, e aqui está ele representado. Okay? Depois, quando quisermos passar para a cota seguinte, para a cota 300, iremos ver que o tipo de DWG que foi escolhido é um DWG já diferente, com mais informação ao nível de CAD e menos informação renderizada, como aqui está. De qualquer modo, serve esta situação para vos mostrar dois tipos de abordagem diferentes aos fecheiros DWG. Ora, para fazer então a introdução dos pilares no nosso DWG, temos aqui a representação. Reparem que ali utilizou-se um DWG com mais informação do que aquela que temos atualmente no nosso. Nós podemos fazer a utilização da função geometria nó introduzir para introduzir os nossos pilares e depois, com a função geometria nó translação, dar a altura que queremos aos nossos pilares. Portanto, duas funções muito simples: geometria nó introduzir, clicar no nó que define o pilar; geometria nó translação para levantar os pilares com as dimensões que nós quisermos. De referir que nós podemos aqui em ajudas, desenho raster, gerir os layers que estão visíveis a cada instante no nosso DWG. E, por exemplo, se eu for ativando aqui toda a informação, todos os layers, reparem que eu chego àquela imagem que tínhamos há pouco. Okay? Portanto, esta gestão de layers faz aqui e permite-me filtrar a informação que eu quero que esteja presente no meu DWG a cada momento. Okay? Ora bem, fazer então a introdução de nós na estrutura. Vamos ao menu de geometria, vamos a nó introduzir e vamos fazer a captura, vou ter que desbloquear, do ponto que defina o eixo do nosso pilar. E, portanto, bastaria clicar no ponto que ali define o eixo do pilar. Okay? Ele tem por baixo esse ponto definido, não aparece aqui visível. Eu vou pedir para representar a numeração dos nós para nós sabermos que já lá introduzimos o respectivo pilar e, portanto, eu poderia ir agora fazendo a introdução dos nós nos pilares do nosso DWG. Okay? A estrutura, como eu referi, é um bocadinho grande, tem bastantes pilares. Vamos aqui fazer a sua introdução. Eu estou a utilizar o botão esquerdo do rato para fazer o chamado snapping. Okay? Vamos aqui para alguns destes pilares também introduzir os seus respectivos nós. E antes de continuarmos com os restantes pilares, eu vou mostrar-vos já a utilização da função geometria nó translação. Portanto, eu quero pilares com 3 metros de altura, só quero fazer um piso de cada vez, podia já fazer os 6 pisos, por exemplo, e vou pedir para fazer a translação daqueles nós. Okay? E, portanto, vejam que eu tenho aqui já os pilares a nascerem, e se eu até pedir para fazer um pré-dimensionamento automático, em secções pré-dimensionamento automático, eu passo a ter aqui a própria visualização tridimensional dos pilares. Okay?
A secção que está atribuída pode ser ativada a sua representação, carregando na tecla F6 ou vindo a desenhar secções, nome, e apareceria aqui o nome da secção. O tamanho das letras que representam a numeração das barras e o nome da secção pode ser controlado iterativamente aqui. Okay? Podemos ir diminuindo as suas dimensões. Um aspecto que não está referido nos slides, mas que eu aproveito para vos mostrar, é a possibilidade que nós temos de trabalhar com funções de copiar e colar. O programa Tricalc dá uma possibilidade de eu copiar e colar elementos dentro da mesma estrutura e inclusive entre estruturas diferentes, distintas. Neste caso, como a estrutura é relativamente simétrica, eu até vou aproveitar para copiar, e agora vou aqui colocar numa perspectiva que me facilite selecionar estes pilares todos que aqui estão. Vou pedir para copiar, pode ser todos estes pilares, depois elimino os que estiverem a mais do outro lado. Com este ponto de inserção, e este ponto de inserção vai ser a base deste pilar, ok? Vou pedir para colocar esses mesmos pilares deste lado da estrutura. Portanto, faço Ctrl V, vou clicar ali e, portanto, numa única operação eu realizei a introdução de vários pilares. Tenho aqui pilares que ficaram fora, foram copiados a mais e posso rapidamente eliminá-los através das funções de geometria / eliminar. Okay? Portanto, sempre que há simetrias, eu posso aproveitar para fazer este tipo de operações de copiar e colar. O mesmo eu poderia fazer agora com esta fileira de pilares que aqui está definida. Poderia fazer copiar, vou rodar mais uma vez a estrutura para uma perspectiva que me facilite a seleção daqueles 4 elementos. Okay? Escolher um ponto de inserção, vamos dizer que é a base deste pilar. Okay? E agora colar os pilares ali. Okay? Poderia fazer o mesmo com estes dois, passando-os para ali. Portanto, Ctrl C, estes dois pilares, Escape, ponto de inserção. Okay? Vamos aqui fazer um zoom para escolhermos ali aquele nó. E agora, Ctrl V e fazer a inserção destes pilares aqui. Com isto tínhamos então introduzido os pilares, praticamente todos os pilares do nosso modelo. Faltam aqui 2 pilares, vou introduzi-los de outra forma, por exemplo, copiar um pilar só com a sua base com ponto de inserção e agora fazer Ctrl V aqui e Ctrl V ali para fazer a introdução destes 2 pilares. Okay. Agora sim, tinha aqui o meu modelo estrutural introduzido com os pilares. E poderia fazer a passagem para o piso seguinte, de acordo com o nosso slide. Aliás, antes de passar para o piso seguinte, vamos fazer a introdução da laje de fundação. A introdução da laje de fundação realiza-se clicando nos nós que definem o perímetro da laje, até regressarmos ao primeiro nó, depois carregando na tecla de Escape e dando a direção X para a discretização da laje de fundação. Vamos fazer isso sobre o nosso DWG que aqui está. Vou trabalhar em planta, em vez de trabalhar em perspectiva, para ser um pouco diferente. Como veem, agora tinha aqui se calhar a utilidade de desativar alguns dos vegetais que aqui estão no nosso ecrã, alguns dos layers que aqui estão no ecrã, e portanto eu poderia dizer ao programa para encerrar algum destes layers que aqui está, de modo a tirar daqui informação destes desenhos. De qualquer modo, como eu não conheço os layers de cor, eu vou, pura e simplesmente, fazer a introdução da laje de fundação, diretamente, definindo aqui as cargas que eu considero necessárias para esta laje de fundação, indicando a espessura da laje de fundação, indicando a discretização dessa mesma laje de fundação.
indicando que não existem vigas no contorno da laje de fundação, portanto viga de laje fictícia, funcionando como bordo livre, e introduzir a laje de fundação. Vou clicar neste primeiro nó, que define o contorno da laje de fundação, no segundo nó, e portanto agora o procedimento é bastante simples. Irmos definindo aqui o contorno da laje de fundação. Vou fazer aqui um zoom para selecionar ali exatamente o vértice e agora arrastar a imagem para fechar ali o desenho. Seguidamente, tecla Escape e dois nós que definam a direção X da nossa laje de fundação. Okay. Não sei se repararam, mas pelo menos eu reparei, nós temos este vértice da laje desfasado, não há problema, existem funções que permitem, através do programa Trical, que em lajes maciças Fundação Operações, mover o vértice da laje e dizer que este vértice é para ir daqui para ali. Okay? E desta forma corrigimos então a introdução da nossa laje de fundação. E portanto aqui tínhamos a nossa laje de fundação com os pilares introduzidos ao nível deste piso. Continuando então com o nosso workflow, a seguir à introdução da laje de fundação, vamos para a cota 300 introduzir a laje maciça da mesma forma que se introduziu a laje de fundação. Então é isso que nós vamos fazer. Vamos aqui aos planos. Já existe a cota 300 porque os pilares vão da cota 0 à cota 300 e criaram ali um nó na cota 300 e portanto já é possível selecionar a cota 300. E quando chegamos à cota 300 temos uma surpresa. O nosso DWG não está alinhado com o fecheiro de baixo. Isto foi feito propositadamente para vos mostrar como é que se pode fazer facilmente o alinhamento dos desenhos DWG com os pilares que já estão definidos. Para esse efeito, nós vamos utilizar as funções de DWG em ajudas, desenho, raster e temos aqui a função de mover e girar desenho. Neste caso, basta-nos mover o desenho. Vamos escolher a opção de mover desenho e agora vou pegar neste pilar, cliquei ali no eixo do pilar e dizer que aquele pilar corresponde a este nó que aqui está. É este nó que aqui está. E portanto temos o DWG já associado a este nó. Eu vou-vos pedir 2 minutos de intervalo, uma vez que acabei de ficar sem pilhas no rato. Algo que não estava previsto, vou-vos pedir 2 minutos de intervalo para substituir as pilhas. Até já. Fantástico. Ora, de volta com um rato agora com fios e portanto estamos salvaguardados até ao fim da sessão pelo menos. Entretanto perdi-me um pouco. Tínhamos recentrado aqui o nosso DWG, portanto tínhamos acertado o DWG com os pilares que vêm de baixo e tínhamos agora que realizar a introdução então da laje maciça ao nível deste peso.
qualquer modo, só confirmar com o DWG efetivamente está alinhado e, portanto, podemos continuar a fazer o nosso projeto. Ora, para esse efeito, então eu vou aqui a lajes maciças e vou introduzir as lajes maciças pelo mesmo método que utilizámos para a introdução da nossa laje de fundação. Ao nível das cargas, vou utilizar as cargas que estavam no enunciado, 3 kN para carga permanentes, 4 para sobrecargas. Vou indicar que as vigas do contorno são bordos livres, porque as lajes prolongam-se para além do limite das paredes exteriores e não têm viga efetivamente no seu contorno. Vamos colocar uma discretização equivalente à da laje de fundação, para demorar menos tempo depois no cálculo, e vamos meter 20 cm como espessura de laje. Vamos considerar a laje indeformável no seu plano, só a laje de cobertura é que vamos desativar esta indeformabilidade para fazer a análise de temperatura. E vamos então introduzir a laje e vamos começar por este contorno que aqui está. Okay? Vamos definir o contorno da nossa laje, utilizando então os pontos notáveis do nosso DWG para o efeito. Ora, vamos aqui. Complementar então a introdução da nossa laje. De referir que se existirem aberturas na laje, eu posso introduzi-las nesta fase, ou seja, quando terminar de introduzir este contorno, posso em sentido anti-horário dar os negativos da laje, as aberturas da laje, ou posso posteriormente, com uma função específica do programa, que se chama geometria lajes introduzir aberturas, fazer a introdução das aberturas que eu necessite. Ok? Vamos fazer então a introdução da laje, na sua totalidade. Estamos já na parte final. E agora dar dois nós que definam uma direção de discretização, neste caso a direção X. Okay? E portanto aqui temos a laje introduzida neste piso. Vou aqui ao nível dos layers do DWG desativar aqui esta representação para não fazer confusão com as lajes reais do nosso DWG. Okay? E portanto neste momento tinha esta laje de piso definida, faltava-nos definir as aberturas e definir as vigas. Para definir as aberturas, como eu disse, eu podia ter dado as aberturas já, ou então, a posteriori, posso vir aqui a geometria, lajes maciças, introduzir a abertura e fazer a escolha da laje, onde quero introduzir a abertura, e depois a introdução da respectiva abertura. Vamos então utilizar aqui o nosso DWG para fazer a definição da abertura. Okay? E aqui está a abertura de um dos elevadores e vamos fazer a abertura do outro elevador diretamente aqui. Escolhemos a laje primeiro e depois os pontos que definem o contorno da abertura. E aqui está a abertura para o segundo elevador. Tínhamos também a necessidade de introduzir as nossas vigas e, portanto, as vigas são corridas desde aqui até aqui a esta ponta, longitudinalmente, e vamos fazer a sua introdução. Para esse efeito eu vou utilizar a função de geometria barra por dois nós, clicar então no primeiro pilar, clicar no último pilar do alinhamento, ok? E como eu sei que todas estas barras estão alinhadas, o que acontece é o seguinte, vejam que o programa dividiu a viga em vários troços ao encontrar nós no seu caminho. Okay? E vamos fazer a introdução das restantes vigas, okay, na nossa estrutura. Vamos fazer a introdução aqui de mais algumas vigas. Estas vão unir aqui à caixa de elevadores, mas eu posso continuar também até aqui ao fim. Okay. Depois irá criar ali uma divisão junto à parede resistente, o programa.
Vamos introduzir aqui mais algumas vigas. Okay. E, portanto, é um processo repetitivo, a estrutura é grande, temos que fazer para vários alinhamentos, mas fica assim bem exemplificado como se introduz essas mesmas vigas aqui no programa. Último alinhamento. E agora vamos colocar algumas das vigas transversais, nomeadamente as do contorno. Esta. 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 E falta-nos só aqui. Se eu quisesse utilizar a tal função de pré-dimensionamento automático só para dar secções, volumes quaisquer às vigas, apareceriam já aqui representadas as vigas. Faltou-nos aquela viga que corre ali por fora. Vou introduzi-la agora. Geometria barra por 2 nós. Vamos rebater até o plano para ver melhor. E definir, portanto, isto é a caixa de elevadores. Basicamente a viga irá desde aqui, escusamos estar a introduzi-la ali, até aqui. Okay? Mais uma vez o pré-dimensionamento automático para se poder ter aqui a secção das vigas introduzidas. Okay? E portanto com isto eu tinha introduzido aqui já as vigas todas do piso. Se eu quisesse neste momento desativar, por exemplo, o DWG que estamos a trabalhar, eu poderia vir aqui aos DWGs, desativar a sua representação e tínhamos aqui a nossa laje com as nossas vigas representadas. Okay? Aqui está o piso que nós acabamos de criar. Vou voltar a ativar a visualização do DWG. Estes ícones são os ícones identificados como DWG DXF e que equivalem às funções que estão em ajudas de desenho raster. Okay. Neste momento vou também fazer o renumerar da estrutura, o reordenar da estrutura e a verificação da estrutura. Esta verificação eu faço numa primeira fase só para converter aquilo que são barras em vigas de laje. Passo a explicar. Barras são elementos lineares que têm 2 nós e uma lei de cargas. Vigas de laje são elementos mais complexos que estão divididos em vários troços para receber os esforços da laje. De qualquer modo, para nós utilizadores, tratamos-las como se fossem barras e quando fazemos a verificação de geometria, o programa converte-as automaticamente em vigas de laje. As barras são representadas a preto, as vigas de laje são representadas a azul. Portanto, aqui já estão representadas a azul, já são as chamadas vigas de laje. Tinha agora então a possibilidade de fazer a introdução das ações das paredes exteriores aqui no nosso modelo. Para o efeito, eu vou recorrer pela primeira vez ao menu de ações, vou aqui definir e escolher uma ação contínua em planos, uma vez que estamos a falar de uma laje, de um elemento laminar, de um elemento de um plano. E vamos introduzir o valor da carga de 8 kN por metro linear que estava no nosso slide, indicar que é uma carga gravítica, portanto atua segundo o Y para baixo, e que é um tipo de carga permanente. E vamos introduzir essa mesma ação. Podemos introduzir de duas formas. Eu vou mostrar as duas formas para ver. Podemos clicar pura e simplesmente na viga e a carga é introduzida, ou podemos clicar no nó inicial e no nó final dos alinhamentos onde queremos introduzir a nossa ação. Ok? Podemos inclusive também utilizar para definir a nossa carga os elementos do DWG. Ok? Temos aqui a representação das cargas das paredes exteriores e, portanto, podemos efetivamente colocar a carga sobre estes elementos do DWG. Okay?
Depois podemos ir carregando nas vigas ou, como disse há pouco, clicar no primeiro nó do alinhamento e ir até o último nó do alinhamento para fazer a introdução das ações. Okay? Portanto, têm as duas hipóteses, é uma questão de trabalharem com aquela que vos der mais jeito. Aqui exagerei, apanhei aquela viga toda que passava pela parede. Vou fazer o undo, que é uma função que dá sempre jeito de ter disponível. Portanto, edição, reverter, para apagar aquela carga e introduzi-la agora manualmente entre nós, desde aqui até aqui. Ali vamos ter a nossa parede resistente, portanto não vamos meter a carga. Aqui sim vamos meter. Ali vamos ter a parede resistente modelada, vai já lá estar presente a carga, portanto não a vou introduzir. Vou introduzir aqui nesta zona exterior. E introduzi-la também, uma vez que corre daqui para ali, a fechar a caixa de escadas, a parede. E finalmente fechar então a carga das nossas paredes exteriores. Okay? Vou aproveitar para definir que os contornos das aberturas têm vigas de laje fictícias. Okay? Converter em fictícias, geometria, laje, vigas de laje fictícia. Okay? Portanto, funcionam como bordo livre. E mais uma vez pedir para renumerar, reordenar e verificar a minha estrutura. Okay? Geometria correta. Estamos perfeitos a fazer estruturas, a modelar estruturas no Tricalc, à primeira quase, a nossa geometria aqui correta. Okay? Ora bem, eu quis fazer a verificação de geometria porque este é um piso que se vai repetir várias vezes e, portanto, convém-me que ele esteja corretamente definido para que não vá reproduzir erros por aí acima. Portanto, se houvesse erros, corrigiria-os agora e só depois de os ter corrigido é que iria replicar, reproduzir esta laje para outros pisos. Portanto, introduzir, realizar o pré-dimensionamento automático, já o fizemos. Okay? Introduzir as vigas, já o fizemos. Renumerar, reordenar e verificar, já o fizemos. Vigas de laje ali da abertura fictícias, já o fizemos. Okay? E agora, realizar a translação da laje com função geometria laje maciça translação, criando 4 pisos adicionais. Okay? Então vamos fazer exatamente essa mesma função. Vou aqui a geometria, lajes maciças, translação e dizer que quero criar 4 pisos adicionais, copiando os nós, portanto estes nós ficam aqui, ele vai criar nós para cima, criar barras, ou seja, criar os pilares, mas só onde já existem pilares. Na extremidade das lajes, por exemplo, eu não quero que ele crie pilares, quero que ele crie pilares onde já existem pilares. E translação, clico na laje, clico cá fora, ou carrego na tecla Escape e aqui está. Okay? Aí vai a nossa estrutura. Vamos passar para a cota seguinte utilizando a tecla F10. Aqui temos o nosso TWG na cota de cima. Okay? E ali temos a nossa laje. Eu vou pedir para ver um plano de cada vez e, portanto, neste caso eu vou pedir para ver agora só a cota 600. E vou verificar que, mais uma vez, o meu DWG não está correto com aquilo que é a minha estrutura. Ora, se eu quiser corrigir isso, já vimos como é que é só vir aqui a mover desenho, escolher um ponto do DWG e fazê-lo coincidir com um ponto da estrutura. Okay?
Também já sabem que podem gerir os layers do DWG e, por exemplo, neste caso aqui, aquele layer só atrapalha daqueles contornos das lajes interiores, desativá-los e ficar com esta visualização. Estamos na cota 600, vamos à cota 900, utilizando a tecla F10 e o mesmo problema. Então vou aqui a ajudas, desenho, mover desenho, clico num ponto do desenho, por exemplo neste pilar, eixo, e aqui no nó do eixo deste pilar. E agora vou gerir os layers, desativando aqui o layer que neste caso só me estava a atrapalhar em vez de ajudar. Okay? Vamos à cota 1200, mesma situação, ajudas, desenho, mover desenho e corrigir o meu desenho. Daqui para aqui e ao nível dos layers, desligar este layer. Okay? Cota 1500 e o mesmo problema. Okay? E então vamos aqui a ajudas, desenho, mover desenho e mover este desenho para aqui. Okay? Mais uma vez, desativar os layers que não nos interessam. Okay? Seguidamente existe ainda mais um piso que é o piso da cobertura. Okay? Neste momento eu não tenho pilares até essa cota, só os pilares acabaram aqui, portanto teria que fazer outra vez a função de geometria nó translação para lançar mais um nível, e agora só um nível de pilares até à cota superior. Okay? Vamos então abrir uma janela para aparecerem, para se gerarem os pilares até à cota superior. E vamos para a cota superior, cota 1800, e aqui temos mais uma vez o DWG não bate certo, ok? E temos aqui um outro problema, é que não há um ponto que se possa dizer que é de referência, porque eu não tenho aqui indicação dos pilares neste desenho da cobertura. Portanto, aqui possivelmente daria-me jeito de ter dois planos visíveis para poder conseguir fazer o alinhamento dos DWGs. E portanto o Tricalc, ativando este modo múltiplos planos, permite-me ter vários planos visíveis no ecrã. Vamos então agora a ajudas, desenho raster, mover desenho e indicar, por exemplo, que este vértice que aqui está, peço desculpa, a seleção está ao contrário, tenho que ter o de 1800 como principal para trabalhar nele. E portanto, ajudas, desenho, mover desenho e dizer que este ponto aqui do meu desenho é para ser coincidente com este nó que aqui está. Peço desculpa. Este ponto que aqui está é para ser coincidente com... Agora vou fazer aqui um zoom apertado para não falhar com este ponto que aqui está. Ok? E temos então aqui já a nossa cobertura alinhada. Vejam, as vigas correm ali. Okay? Vou desativar os múltiplos planos e ver só a cota 1800. Se quisesse na cota 1800, podia agora pedir para visualizar os pilares do plano inferior. Okay? Ora bem, vamos então colocar a visualização da nossa estrutura tridimensional. Falta-nos a laje da cobertura, é isso que temos que introduzir, e depois temos ali já os outros pisos totalmente definidos. Vamos então centrar-nos agora na cobertura, cota 1800, e vamos fazer a introdução da nossa laje de cobertura. Geometria, laje maciça, introduzir maciça, vamos lhe chamar de COB, cobertura, vamos meter umas cargas um bocadinho bem mais simpáticas. Okay? A discretização, vamos trabalhar com as discretizações iguais às dos outros pisos e vamos deixar a espessura também igual.
Uma particularidade, vamos aqui desativar a indeformabilidade da laje no seu plano para podermos aplicar depois a ação da temperatura. Okay? Nome não válido porque deixei ali um espaço, já apaguei o espaço, introduzir. E vamos então dar o contorno da nossa laje de cobertura. Aqui está, e agora 2 pontos que definam a direção X, por exemplo. Okay? E aqui está a laje introduzida. Faltam as vigas. Geometria, barra por 2 nós. Estas vigas são mais compridas do que as outras e, portanto, começam ali no limite da laje e, portanto, vão desde aqui até ali e aqui a mesma situação. Vamos então introduzir todas estas vigas destes alinhamentos. Okay. Tenho aqui, este pilar vem mal definido no DWG, depois podemos corrigir isso. Ou até podemos deixar ficar e ver qual seria o efeito dele estar mal colocado comparativamente com o outro lado. O pilar não era aqui, era ali. Ele deixou ali o nó porque existia no DWG, mas não criou o pilar. E finalmente a última viga, desde aqui até aqui. Okay? Ora bem, geometria renumerar, geometria reordenar, geometria verificar para converter barras em vigas de laje, portanto já sabem como é que funciona. Okay? Secções, pré-dimensionamento automático só para darmos volume às peças, nesta fase ainda não são as secções definitivas. E geometria verificar para ver se está tudo ok. E, portanto, geometria incorreta, mas só advertências, não temos erros. Portanto, o cálculo poderia continuar. Essas advertências estavam listadas aqui em baixo e à parte da secção dos pilares que sai fora do contorno da laje. Não é nada de problemático, portanto, podíamos avançar com o cálculo. De referir, portanto, que as secções que estão atribuídas atualmente não são as secções definitivas, não são as secções que nós queríamos para o nosso projeto. Recordo que as secções que nós queríamos, se não me engano, eram de 30 por 45, vamos verificar essa informação. Vigas 30 por 45, pilares 30 por 50 de fachada e centrais de 40 por 50. Okay? Vamos então começar a fazer o pré-dimensionamento agora real da nossa estrutura. E para o efeito eu vou utilizar aqui os filtros de visualização do Tricalc. Estes filtros de visualização são muito úteis, uma vez que me permitem selecionar exatamente aquilo que eu quero que esteja no ecrã em cada fase do meu trabalho. Neste momento, como eu quero trabalhar só sobre vigas, posso desativar os pilares, okay, e ficar só com a representação das vigas aqui no ecrã. Isso facilita-me a vida agora na parte de definir a secção. Se eu for a secções, definir secção, escrever aqui botão ou procurar na base de dados e ir à pasta de botão e escolher a secção que eu queira. Okay? Nós queremos uma secção de 30 por 45. Vou aqui escolher e atribuir a todas as vigas que aqui estão. Okay? E portanto faço numa só operação a atribuição dessas secções às vigas. Okay? E agora posso jogar ao contrário para fazer o pré-dimensionamento dos pilares, ou seja, desativo a visualização das vigas e ativo a visualização dos pilares. Mas posso inclusive ainda pedir para ver um piso, rebatê-lo e depois ver a estrutura toda de cima a baixo para atribuir logo a secção de cima a baixo ao pilar.
Okay? Vejam que o pré-dimensionamento automático, a secção vai variando desde cima até baixo, consoante o aumento da carga axial. No nosso caso, nós vamos optar por trabalhar com secções uniformes de cima a baixo. Okay? Se recordam, pilares 30 por 50 nas fachadas, e nas fachadas estes contornos todos que aqui estão, e portanto é isso que vamos definir nesta primeira fase, 30 por 50 ou 50 por 30, dependendo das situações, para os pilares. E portanto eu posso logo fazer esta seleção assim, porque não estão aqui vigas, eu escondi as vigas, e portanto posso escolher logo todo este alinhamento para ter secções de 30 por 50. Vamos aqui escolher mais alguns pilares que fazem parte das nossas fachadas, ok? Para terem essas secções. Aqui vou trabalhar na outra direção e, portanto, vou colocar a secção como sendo de 50 por 30. Okay? Já vamos posicionar os pilares de canto para que eles fiquem mais perfeitos, com um alinhamento mais perfeito. Okay? Vamos resolver agora aqui primeiro todos os pilares de fachada e depois tratamos então dos pilares de canto. Vamos aqui colocar outra vez então a secção em 30 por 50 para os restantes pilares. Portanto, para estes pilares que aqui estão, para estes pilares que aqui estão, okay? E para estes pilares que aqui estão. Tinha, entretanto, a indicação de que os pilares centrais seriam de, vamos ver no nosso slide, os pilares centrais de 40 por 60. Então vamos escolher aqui pilares de 40 por 60 para os nossos pilares centrais. Esses pilares centrais são exatamente estes. Depois já vou ver quais são os circulares, porque há aí uns circulares e eu estou a ignorar neste momento essa situação. Okay? E estão todos aqueles que são centrais com 40 por 60. Tínhamos também então os pilares circulares. Para esse efeito já necessito de um DWG para identificar quais são os pilares circulares e, portanto, poderia escolher um plano de trabalho qualquer, por exemplo a cota 1200, e verificar onde é que estão os pilares circulares. Okay? Os pilares circulares são todos os que estão aqui neste alinhamento, exceto estes últimos. Okay? Todos os restantes são circulares. Okay? Então, vou voltar a ver a estrutura toda. Vou definir uma secção circular. Se souber o código, escrevo logo aqui, circular 50. Okay? E atribuir aos pilares, a estes pilares todos desta faixa que aqui está. Okay? Estes são os pilares circulares. E, portanto, com isto eu tinha realizado o pré-dimensionamento dos meus pilares. De qualquer modo, estes pilares de canto convém que fiquem dentro das paredes. Neste momento eles têm 50, 25 para um lado, 25 para o outro. A parede tem 30, portanto, há 10 cm que estão para fora da parede. Então, para posicioná-los corretamente, eu posso utilizar a função de geometria barra posicionamento, indicar que quero um distanciamento da face de 10 cm. E reparem que agora eu abro uma janela com o botão direito do rato e procuro a posição que me interessa para o perfil com o botão direito do rato. Quando tiver terminado, carrego na tecla Escape e aceito esse posicionamento. Cá está, posicionamento ali correto. E agora vamos procurar outros posicionamentos. Este também tinha o mesmo problema, portanto ali definido. Aqui neste canto a mesma situação, o posicionamento seria este. Aqui o posicionamento também seria este. Aqui o posicionamento seria este. Este pilar seria de 50 por 30 e não 30 por 50, portanto eu vou ter que corrigir isto. Vamos aqui a secções, definir secção, botão 50 por 30, atribuir a este que aqui está. Okay? Já está corrigido então ali. Voltamos então aos posicionamentos das barras, geometria barra posicionamento, à face a 10 cm, este pilar
ali está. E agora, eu espero não me esquecer de algum, mas o procedimento é sempre o mesmo para qualquer pilar que queiramos. Haveria ali um para posicionar também, mas não acabámos por não o trazer, portanto vamos deixar essa situação e penso que estarão todos. E portanto aqui temos o nosso edifício, e este edifício poderia ter, se nós quiséssemos, os DWGs visíveis. Vou aqui selecionar vários planos em simultâneo. Cá está a minha planta de fundações. Aqui no filtro de visualizações agora vou pedir para ver quer as vigas, quer os pilares superiores quando estou numa determinada cota. Okay? Portanto, aqui tenho os meus pilares. Se eu continuar a fazer aqui a visualização simultânea de vários planos, eu vou conseguir ver a cota 300 com o seu DWG também aqui associado. Vou fazer aqui um zoom para vocês irem vendo. Okay? Consigo pedir também a cota 600 com o seu DWG, a cota 900 com o seu DWG, cota 1200, okay? A cota 1500 e finalmente a nossa cobertura. Okay? Já sabem que toda esta informação dos layers pode ser ativada e desativada e, portanto, se eu quisesse, poderia chegar aqui e ir desativando algum das informações que estão visíveis no ecrã neste momento. Okay? Nomeadamente, por exemplo, se eu quisesse o próprio mobiliário, vamos aqui situar-nos num plano que não o da cobertura, que o plano da cobertura não tem mobiliário. Já temos selecionado a cota 1200 e, portanto, se eu for aqui aos DWGs da cota 1200, poderia, por exemplo, começar a desativar o mobiliário da cota 1200, já desapareceu, e poderia ir aos outros layers fazer a mesma situação. Ora bem, como veem, podia também aqui colocar alçados, cortes, planos inclinados com os DWGs associados, tudo isso era possível também de fazer no Trical. Ora, eu vou desativar a visualização dos DWGs. Já temos aqui informação que chega no ecrã. Já temos o nosso modelo preparado para cálculo. E, portanto, o passo que nós temos agora seguinte nos nossos slides, vamos andar aqui um bocadinho para a frente, íamos no passo 8 ou 9, se não me engano, no 9. No 10 era levantar o último piso, introduzir a laje de cobertura, introduzir as vigas, renumerar, reordenar e verificar, já está feito. No filtro de visualização deixar só as vigas visíveis, deixar só os pilares e realizar a verificação de geometria. A ação das paredes exteriores já o fizemos, não com 10 kN, utilizei 8. Introduzir a ação da temperatura na laje ainda não fiz, introduzir a ação do sismo não fiz. Okay? E depois definir as opções de cálculo de dimensionamento. Vamos então tratar da introdução da ação do sismo e da ação da temperatura na laje do último piso. Vamos então selecionar um plano que passe aqui pelo último piso, só um plano e não todos ao mesmo tempo. E vou fazer em ações definir a aplicação da ação de temperatura na laje. Vou indicar que a temperatura na face superior poderá chegar aos 50 graus, vamos aqui meter essa situação, e no interior, com os ares condicionados e isso, num dia em que esteja a 50 graus, poderá chegar aos 18. Então eu posso ter aplicação de temperatura, variação de temperatura constante na laje ou diferencial. Okay? A atribuição da temperatura é toda a laje ou só uma área da laje? Podia ser só uma área da laje. Neste caso eu vou meter a toda a laje, não me vou preocupar muito com isso. E vou então introduzir a ação da temperatura sobre a laje. Aqui está a representação da ação da temperatura aqui introduzida. Okay? Depois temos a introdução da ação sísmica na estrutura. Eu vou a ações, opções, vou verificar que tenho o sismo ativo, vou escolher a análise dinâmica de acordo com o RSA, portanto uma análise por sobreposição modal espectral, em que se realiza a combinação quadrática completa dos vários modos de vibração, aquilo que o RSA recomenda, vamos utilizar os espectros de resposta do RSA. Podemos utilizar outros espectros de resposta, mas vamos utilizar os do RSA. Também podemos fazer a introdução da ação sísmica de acordo com a SC8 e com o anexo nacional, mas optámos por fazer aqui com o regulamento português.
Depois, em ações definir, já fica disponível este botão do sismo dinâmico e eu agora vou clicar aqui, indicar a zona C, o tipo de terreno, vamos aqui colocar solos coerentes, a cota do solo, se é para considerar ou não a ação sísmica vertical. Eu não vou colocar aqui algumas consolas com algumas dimensões, mas não vou ativar essa situação. O método de análise, eu vou escolher este, é normalmente o mais rápido e com mais graus de liberdade, portanto globalmente sem condensação de graus de liberdade. Vou considerar a massa rotacional. Normalmente não se consideram as duas, ou uma ou outra, eu vou considerar a massa rotacional mais exato. Combinar a ação sísmica horizontal segundo a regra dos 30%, ou seja, quando atua o sismo numa direção, atuará 30% do sismo noutra direção, regra do RSA. De qualquer modo, o Eurocódigo exige, o Eurocódigo 8, sismo numa direção e 30% do sismo noutra direção, ou inclusive sismo numa direção e noutra direção em simultâneo. Neste caso, nós vamos trabalhar com a regra dos 30%. Aceleração sísmica rotacional do terreno, não temos valores para isso, portanto vamos deixar de fora. O número de modos de vibração a considerar, vamos trabalhar com até 30 modos de vibração. E a massa mobilizada nos modos de vibração. Eu vou meter até ao máximo, até aos 100%, se for possível mobilizar os 100% da massa do edifício, melhor. Okay? De qualquer modo, o programa depois vai dar uma listagem com a massa participante por cada modo de vibração e a massa acumulada, e portanto vamos ver se na nossa análise sísmica, nos 30 primeiros modos de vibração, apanhamos ou não os modos de vibração significativos, aqueles que têm grandes massas participantes, nomeadamente, normalmente os pisos. Depois, ductilidade, tipologia da estrutura, hospitais, bombeiros, portanto, o artigo 33.4, coeficiente de amortecimento e os valores de massas presentes quando atua o sismo. Tem 20% das sobrecargas e 40% das ações móveis. E vamos aceitar. Ora, neste momento estaríamos em condições de fazer a introdução da ação sísmica, mas não só, fazer também já o cálculo automático da estrutura. De qualquer modo, antes de avançar para o cálculo automático da estrutura, eu vou fazer aqui algumas situações que aqui estão definidas, que é as opções de cálculo e dimensionamento, as opções de cálculo e dimensionamento na janela deslizante de opções de cálculo, eu vou defini-las e vou também introduzir pórticos e nomes nas barras, ok? Então, para esse efeito, eu vou primeiro a geometria, pórtico, automático e pedir para criar pórticos de acordo com uma quadrícula de alinhamentos, ok? Letras numa direção e números noutra direção. E vou pedir então para o programa fazer automaticamente a criação desses pórticos. Se eu vier aqui a esta janela, já tenho aqui o pórtico 1, o pórtico 2, o pórtico 3, o pórtico 4 e depois na outra direção o A, o B, o C, o D, o E, o F e o G e o H. Ora, como vocês repararam, ao passar os pórticos, há aqui ainda uma informação que nos falta introduzir, um elemento estrutural, que são as paredes resistentes. Okay? E, portanto, para não me esquecer da introdução desses elementos, eu vou agora definir exatamente as paredes resistentes. Para o efeito, eu vou recorrer ao DWG, okay? Uma vez que no DWG eu tenho assinalados os eixos das paredes resistentes. E isso facilita-me a definição das paredes resistentes. E, portanto, em qualquer piso eu posso introduzir as paredes resistentes. Porquê? Porque depois aparece-me uma caixa de diálogo com as propriedades da parede, onde eu posso definir onde começa a parede e onde termina a parede, bem como a sua discretização por pisos. Okay? Mas vamos ver. Geometria, parede resistente, introduzir. Ora, a parede resistente A vai daqui até ali. E agora carrego na tecla Escape. E então o que é que acontece? O nome da parede, posicionamento centrado, sim, porque eu dei os posicionamentos ao centro. A cota superior, eu já sei que vai até a cota 1800. A cota inferior não começa neste piso, não senhora, começa na cota 0. Portanto, eu posso aqui depois dar as indicações que eu quero. Os apoios, como está sobre laje de fundação, vai ser um apoio livre. Okay? Tem que se deformar livremente com a laje de fundação. Depois, nas propriedades, eu vou então escolher uma parede de 30 cm, aquilo que estava no nosso enunciado, ok? E essa parede vai ser, evidentemente, de betão. Okay? Fatores que modificam a rigidez. Ora, temos aqui a possibilidade de indicar se a parede suporta ou se a parede está sobre elementos sujeitos à flexão. Está, portanto, vamos reduzir ali a rigidez plana horizontal. Okay? Aceitar. Agora, as cotas. Indicar aqui que a parede tem, até à cota 1800, 6 alturas iguais.
Okay? Podíamos ali também discretizar, por exemplo, se fosse uma parede com 3,5 metros, depois com 3 metros, podíamos discretizar aí as paredes. Neste caso são 6 alturas iguais e, portanto, é isso que nós vamos aqui indicar. 6 alturas iguais para a nossa parede resistente. E vamos pedir para criar a nossa parede. Cá está ela. Vamos agora criar a parede B. Daqui para aqui a nossa parede B. Ora bem, fazer exatamente o mesmo que fizemos. Cota 0, apoios livres, propriedades da parede 30. Ok. Cotas, são 6 cotas iguais, criar. E agora a parede C, desde aqui até aqui. Parede C, desde a cota 0 à cota 1800. Propriedades da parede. Okay. Ali aquela parede ficou com espessura de 25, já lá vamos modificar isso. E nas cotas, 6 pisos iguais. Okay. E pedir para criar então a parede resistente. Já agora vamos aproveitar aqui geometria parede resistente, modificar esta parede para que passe a ter então a espessura de 30 cm, ok? E corrigir aquela informação. Vamos fazer agora as paredes do outro lado. Okay? Portanto, tínhamos na parede C, vamos fazer a parede D. Geometria, parede resistente, introduzir, desde aqui até aqui. Temos a nossa parede D, que vai da cota 0 à cota 1800, que tem 30 de espessura e que tem 6 pisos iguais. Okay? Depois temos a parede E, que vai desde aqui até aqui. Começa na cota 0, confirmar as propriedades, confirmar as cotas e criar. E finalmente a parede F, daqui até aqui, parede F, cota 0, as propriedades estão corretas e o número de cotas também está correto, criar. Okay? E portanto cá estão as nossas paredes resistentes no nosso edifício. Vou fazer aqui renumerar, vou fazer reordenar, vou fazer verificação de geometria e ver se a introdução das paredes causou aqui alguma situação que tínhamos que corrigir. Efetivamente existem erros, eu vou aqui colocar e aparecem aqui alguns erros. Okay? E vamos aqui pedir para fazer outra vez o renumerar, o reordenar e fazer a verificação da geometria novamente. E, portanto, o programa corrigiu aqueles erros que nós tínhamos encontrado há bocado. Só existe uma advertência, nada mais. Ora bem, estávamos então agora em condições de fazer o cálculo automático da estrutura. Já tínhamos, entretanto, pedido os pórticos automáticos, não tínhamos era dado os nomes automáticos aos pilares e vigas, de acordo com uma quadrícula de alinhamentos também. E, portanto, isso também pode ser feito de forma automática e agora cada pórtico, se nós formos aqui pedir, por exemplo, o pórtico B, okay, vai ter aqui o alinhamento B01, B02, B04, okay? Haverá um intermédio por ali que será o B03, B05, B06, B07, portanto temos aqui os nossos alinhamentos já realizados com nomes automáticos para o projeto final. Voltando então, a introdução de pórticos barra e o cálculo automático. Faltam-nos só as opções de cálculo. Ora, essas opções de cálculo eu vou começar por definir opções de cálculo para as lajes de fundação, nomeadamente as características das molas que eu quero utilizar na minha laje. Peço desculpa, carreguei sem querer no Enter. Vamos aqui voltar atrás. Definir as características das molas que eu quero introduzir
na minha laje de fundação. Okay? A tensão do terreno. Vamos aqui meter um valor. E vamos também aqui na parte das opções de cálculo dos esforços, indicar as opções de cálculo de esforços que eu quero. Por exemplo, os pilares de betão, fator multiplicador da rigidez axial ativada. A informabilidade das lajes horizontais, segundo as opções de cada laje horizontal, por causa do efeito da temperatura. Portanto, para ele respeitar o fato de eu ter desativado a informabilidade da laje da cobertura. E aceitar estas opções. Nas armaduras de barras, eu vou só trabalhar com armaduras gerais. Vou deixar diâmetros de 12 nas armaduras de montagem e de 12 até 25 nas armaduras de reforço. Nos pilares vou permitir ir até diâmetros de 25. Okay? A nível de estribos vou trabalhar só com estribos de 8. A nível de flechas vou trabalhar com estes limites e aumentar a armadura para cumprir com a flecha se for necessário. Os recobrimentos da armadura longitudinal, o limite de fendilhação, a redistribuição de momentos, armar para um momento fletor positivo mínimo mesmo que não exista na viga, portanto uma medida adicional de segurança, comprovar a torção, a flexão lateral, permitir envolvente de armaduras, aumentar a armadura para cumprir com a fissuração, okay? A granulometria do betão para que os varões de aço não estejam apertados a menos deste valor, okay? O recobrimento nos pilares e comprovar os pilares também à torção. E depois o sismo, se queremos considerar o capacity design para o sismo, vou desativar essa situação. Depois, a nível das armaduras das próprias lajes maciças, também a possibilidade de definir uma armadura de base, por exemplo, fio de 12 afastado 15, correr a armadura na base superior, portanto não fazer a dispensa de varões a meio vão, por exemplo, usar uma armadura corrida, tanto em cima como em baixo, e se for necessário reforços, utilizar reforços de 12 até 20 no máximo. Também a armadura de punçoamento, okay? Se for necessária as opções com as quais eu quero trabalhar, e os recobrimentos, a fendilhação, a redistribuição de momentos seletores, tudo isso aqui colocado. Esta fendilhação é importante porque nos permite trabalhar, por exemplo, com reservatórios e piscinas, uma vez que controla a fendilhação quer em paredes, quer em lajes na face superior e na face inferior, e nas paredes na face interior e na face exterior. Nas paredes resistentes também opções gerais, que eu posso aqui ativar, definir as opções de armaduras, okay? E portanto com isso fazer o dimensionamento das minhas paredes resistentes. Eu vou assumir estas opções e vou pedir para fazer então o cálculo automático da estrutura. Seria pedir para realizar o cálculo uma só vez e posso pedir para realizar o cálculo logo de todas as tipologias estruturais presentes neste meu modelo estrutural. Okay? Vou clicar em aceitar e fazer então o cálculo a modelação da estrutura, depois a introdução das ações sísmicas, o cálculo de esforço e depois o dimensionamento dos vários elementos estruturais que fazem parte da nossa estrutura. Recordar-vos que vocês na zona de chat e na zona de questões podem ir colocando questões por escrito e eu no fim irei ler, irei verificar essa zona de chat e a zona de questões e responder às questões que aí forem colocadas. Eu vou interromper aqui o cálculo das armaduras das lajes, deixar isso de fora por enquanto. Portanto, aqui temos o nosso edifício. Se eu quisesse agora começar a analisar o comportamento do edifício, eu poderia, por exemplo, pedir para ver o tal gráfico que diz os valores que vimos há pouco, deslocamentos em Y, para o seu valor mínimo, para estados de limites últimos, mesurando as cargas, quer o valor mínimo porque quer o deslocamento mais para baixo em Y, okay? Porque o deslocamento em Y geral, e vou pedir para ele desenhar o gráfico de deslocamentos e, portanto, o meu deslocamento máximo é de 1,13 cm naquela ponta daquela consola que ali está. Okay? Efetivamente temos ali uma consola, ainda por cima tem ali uma parede exterior a correr por ali, que tem uma dimensão significativa, e temos ali o valor de 1,131. Aliás, se eu colocar lá o cursor em cima, o programa dá-me logo de forma interativa essa informação, de 1,13 cm naquela extremidade. Se formos ali àquela extremidade, temos 0,93 de deslocamento. Esta é uma das características muito interessantes do tricalco, uma vez que nos permite, de uma forma bastante rápida, ir a qualquer nó
e obter a informação dos deslocamentos desse nó, ou então ir a qualquer barra, por exemplo, para este pilar, e obter os esforços que estão presentes neste pilar. Por exemplo, aqui o esforço axial é de 716 kN ao nível deste pilar. Okay? Portanto, isto dá-nos logo uma ideia, inclusive se nós pedirmos esta informação para toda a estrutura, temos uma ideia logo da amplitude de deslocamentos da estrutura toda. Okay? Vimos que ali tínhamos 1,13 cm. Vamos visualizar agora em toda a estrutura qual seria o deslocamento máximo que nós iríamos ter na estrutura na sua globalidade. E, portanto, vemos que 2,3 é o deslocamento máximo que temos, e temos também algumas zonas da estrutura que praticamente não levantam, mas ali uma tendência para levantar. Vou analisar piso a piso para vermos também como é que evolui esta informação dos deslocamentos. Vou começar pela cota de fundações. Os DWGs agora aqui não são necessários, eu vou tirá-los para não sobrepor aqui à informação que queremos visualizar. Vamos pedir então os deslocamentos em Y e ter aqui a representação desses deslocamentos. Portanto, aqui uma parte da laje de fundação que tem tendência a levantar, okay? Aqui possivelmente também a mesma situação, e depois temos aqui 0,08, portanto um deslocamento muito baixinho nestas zonas azul. Aqui nestes pilares tem maior esforço axial, tem uma área de influência maior, e na zona aqui dos elevadores também seria a zona onde o deslocamento seria maior. No piso seguinte, vamos carregar na tecla F10 para ir para o piso seguinte. Vamos ter então a deformada do piso 1, em que o deslocamento máximo é de 1 cm ali na extremidade da consola. Okay? Se continuarmos para cima, vamos para o piso mais acima, 1,05 os deslocamentos ali. E, portanto, o comportamento das lajes é bastante similar. Okay? Temos ali as deformadas maiores, ali a meio vão. Eu poderia também pedir um gráfico, vou aqui nas opções de gráficos pedir para ver os deslocamentos em Y para as cargas. Vamos meter para a envolvente, aceitar e pedir para ver um gráfico mesmo de deslocamentos da estrutura em vez de ser um gráfico só de cores. Portanto, aparecer aqui a deformada da estrutura representada, e ali podemos ver então as zonas mais críticas. Evidentemente que a escala está exagerada, eu tenho aqui 300 vezes a escala exagerada para termos uma noção do comportamento da estrutura, mas conseguimos efetivamente ter, eu vou aqui rodar inclusive esta estrutura para outra posição, uma ideia de todas as deformadas da estrutura. Como eu pedi envolvente, ele está a representar todas as deformadas da estrutura. Okay? Se quiser, posso desativar inclusive aqui a renderização e pedir um gráfico de deslocamentos. Seria melhor. Lá está a tal. Vou aqui pedir para orbitar a estrutura. Se o rápido me ajudar. E, portanto, poderia colocar-me noutras perspectivas e perceber melhor o comportamento da estrutura.